Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o professor Daniel Vicente e nós estamos nesse canal falando sobre teologia bíblica. Essa será a nossa segunda aula agora, né? A gente falou um pouquinho na aula passada sobre a questão de ter, no caso ali, né, os livros da estrutura bíblica, da bibliologia. Então a gente começou a falar sobre bibliologia na aula passada e essa aula é uma sequência, só relembrando daquilo que a gente falou um pouquinho rapidamente na aula passada. A gente vai dar sequência sobre o tema de bibliologia, agora falando sobre a estrutura do texto bíblico. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu já quero te pedir essa gentileza de poder se inscrever no canal, acionar o joinha, para que a gente possa juntos crescer na graça, no poder e no conhecimento de Deus. E lembrando também que esse é parte, né, de um conteúdo que está disponível ali na loja, na plataforma da Eduz. Então, é um curso completo, no caso de teologia, ali, com 40 aulas, que são divididas ali em 4 módulos, e esse é só um vislumbre rápido, um aperitivo daquilo que tem completo, no caso, no curso da Eduz. Se você tem mais interesse, eu vou deixar abaixo o link na descrição, também para que você possa se inscrever ali online. A gente vai ter esse processo, digamos assim, no curso de bibliologia, que é uma matéria dos cursos de teologia. Então, dados então, os recados rápidos, vamos já para o conteúdo da segunda aula, que a gente falara sobre a estrutura bíblica, no caso, começar a falar a estrutura bíblica na aula passada, e agora a gente vai dar sequência aqui, no caso, falando um pouquinho mais sobre a bibliologia, né? Então, essa matéria, no caso ali, que tem por destino, digamos assim, apresentar e poder entender um pouquinho mais sobre o texto da palavra de Deus, a gente vai estar abarcando e vai estar falando um pouquinho nessa aula, especialmente, sobre a estrutura de como que é formado esse contexto bíblico, né? Como que é formado, digamos assim, os dois testamentos que abrangem todo o texto da palavra de Deus. Falamos na aula anterior sobre a questão de ter um Antigo Testamento e um Novo Testamento. E nessa aula, especialmente, vai estar falando mais sobre o Antigo Testamento, que é dividido nos seus 39 livros, e um desses grupos, digamos assim, é o primeiro grupo ali do Pentateuco. Então, o Pentateuco são os primeiros 5 livros, né, como diz o slide ali, do texto da Palavra de Deus, que é a mesma Torá. A Torá é o nome, no caso, da Bíblia Sagrada lá, Stuttgartense, a Bíblia dos judeus lá, que é a mesma Bíblia que nós temos. Só que dentro do judaísmo, eles organizam de forma diferente. Isso nós falamos na aula anterior um pouquinho sobre isso. E nessa aula a gente vai entrar no conteúdo desse Antigo Testamento. Então, primeiramente, a lei do Senhor que nós entendemos é a mesma formatação da Torá, a saber, os textos de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Todos esses livros foram livros compilados por Moisés, né, contando a história do povo judeu, desde o início de todas as coisas, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, que é uma cosmogonia, né, ali desde os textos do primeiro capítulo até o capítulo 11, mostra como que Deus, Javé, responde às questões da humanidade. Então, dentro do capítulo 1 até o capítulo 11, tem várias histórias que respondem a várias argumentações filosóficas e de existência do próprio ser humano. Lembrando que essa linha de tempo de cosmogonia é, na verdade, as respostas ali do povo de Israel, de Deus para o povo de Israel, de como iniciou todas as coisas. Similarmente, nas outras demais religiões antigas, você vai encontrar também explicações da cosmogonia. Só que essas explicações, dentro da religião grega, da religião nórdica lá, no caso da Inglaterra, são respostas diferentes. Então, quando nós lembramos dos feitos de Zeus, de Hércules, que são os personagens ali lá dentro da mitologia grega, muito das histórias gregas respondem às indagações humanas, só que de formato diferente. Da onde que o homem veio, como que nasceu a primeira família. Então, são respostas que, dentro do pensamento grego, eles trazem uma resposta diferente da resposta trazida pelo texto bíblico. Dentro da própria cultura egípcia ali, onde que Israel ficou muito tempo, dentro da mitologia ali do Egito, né, que são vários deuses ali, o panteão de deuses egípcios, eles trazem respostas para a humanidade segundo as suas crenças. Aí o livro dos mortos é o livro que baseia a religião egípcia naquele contexto. E Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, todas essas respostas são sanadas através da explicação divina para com a humanidade. A criação de Adão e Eva no Jardim do Éden,
a questão da tentação e do pecado humano, todas essas histórias, essas respostas, Deus dá para Moisés, e Moisés acaba colocando no seu livro de Gênesis, e então mostrando para todo o povo de Israel como que foi o início de todas as coisas. A partir do capítulo 12, começa a ficar mais especial, digamos assim, o texto de Gênesis, mostrando o início da trajetória do próprio povo judeu. Através de Abraão, ele faz aliança com Deus, Deus faz aliança com ele, e aí então Abraão vira pai de uma grande nação. Essa nação, através de Isaac, vai ser perpetuada, e depois Jacó vai ser confirmada, e através de Jacó, os 12 filhos, começa a formatação do povo de Israel, que fica 400 anos no Egito, depois que José vai para o Egito e convida-os para poder ficar um tempo ali, e depois de 400 anos, Moisés nasce, você sabe da história, e ele começa a libertar Israel para voltar para sua casa, digamos assim, a terra prometida ali em Canaã. E no livro de Êxodo, Levíticos, Números, essa história é contada, até chegar ao ponto de chegar em Deuteronômio, que é o último livro que Moisés escreve, quando ele está ali no Monte Nebo, perto já do tempo da sua morte. Ele vai então falar para com o povo de Israel, repetindo as histórias que anteriormente Deus o colocara para poder colocar como mandamento. Então ele coloca essas repetições que são chamadas de Deuteronômio, ou seja, a repetição das palavras da lei. E daí, nesses 5 livros, acaba sendo o fundamento de toda a religião e toda a fé judaica perante todos os tempos. Que até os dias de hoje, o povo judeu ainda segue várias questões que estão mostrando nesses livros da lei, e entendendo também o desenvolvimento do Antigo Testamento e depois os próprios feitos também de Jesus, que nasce nessa cultura, nasce judeu, para trazer a salvação para com toda a humanidade. Esse é o primeiro contexto dos livros do Antigo Testamento. O segundo grupo de livros ali é o grupo dos livros de história, que daí começa toda a história de Israel, ou mostrando os livros que são chamados históricos ali. Livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses livros contam a história de mais de 800 anos de história de Israel, que cresce, que tem, no caso ali, a sua teocracia, até os livros de Ruth, basicamente, e depois que essa teocracia, Deus governando sobre os homens ali, muda para a monarquia, a partir de Saul, da escolha de Saul, e de colocar ele como governante sobre Israel. O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, aliás, é 1º e 2º Samuel no nosso contexto. Lá dentro do judaísmo, eles não dividem esses 2 livros. Esses 2 livros são um livro só para com eles. Daí eles chamam somente de Samuel, que mostra o nascimento da monarquia e depois o prosseguimento da monarquia através de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que mostram vários e vários reinos ali que acabam sendo subsequentes até a divisão, no caso ali do reinos também, de vários reinos do sul e do norte, durante esse período de Reis e de Crônicas, mostra o desenvolvimento, né, das 2 frentes ali políticas que se desenvolveram sobre Israel. Claro que, passado vários anos, o povo do norte é levado cativo, e depois também o povo de Judá é levado cativo. E essa história é contada nos livros de Crônicas e de Reis também, nos seus últimos capítulos. Israel e Judá são levados cativos para cativeiro, e depois ficam 70 anos no cativeiro, até a retomada e a volta para Israel novamente. Os livros de Esdras, Neemias, mostram esse retorno do povo de Israel para a sua terra novamente de Canaã. Esses livros são chamados históricos porque contam toda a história de Israel. E também é primordial os feitos que ocorrem ali, porque mostra o desenvolvimento, tanto do povo de Israel indo obedecendo a Deus, como o povo de Israel também desobedecendo a Deus e, em alguns momentos, sofrendo grande perca por causa disso também. Na sequência dos livros da Bíblia, aparecem os livros denominados como os de poesia. São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos do Cânticos também. Cantares e Cânticos do Cânticos são o mesmo nome para o mesmo livro ali de Salomão.
esses livros, eles trazem um contexto, né, diferente um pouco dos livros históricos. Se no livro histórico é mais a narrativa ali, mostrando na história o que estava acontecendo, agora aqui, nos livros poéticos, é dada toda a sabedoria, no caso ali da antiguidade, que era rica em prosa e poesia, para poder mostrar ensinamentos divinos também para com a humanidade. Por exemplo, o livro de Jó, a história de Jó acontece lá, provavelmente, no tempo de Abraão, na mesma época de Abraão. Só que a forma que é contada a história de Jó é como se fosse um romance, digamos assim, com várias etapas, digamos, que vai se desenvolvendo no seu texto. Então, na verdade, o jeito de poder escrever vai denominar esse estilo literário que é denominado como poesia. Então, uma poesia longa ali contando todo o drama de Jó, todas as lamúrias, as lamentações, toda a prova, a luta que Jó enfrentou, mas também depois desenvolvendo ali a vitória que Jó vai ter lá na frente também. Assim também como os livros de Salmos. Salmos é um texto longo aí no caso, né, 150 salmos, que mostram vários momentos diferentes de Israel. Porque eram hinos, louvores que eram compilados não somente por Davi. Davi é um dos autores de salmos, mas outros demais salmistas ali e outras pessoas foram criadores desses salmos. E tem vários salmos também que nós não sabemos quem o escreveu, só que isso era de popularidade perante o povo de Israel e foi guardado esses salmos até os dias de hoje através das letras que tem ali nos salmos. Eram hinos, louvores que eram cantados a Deus perante os cultos e que foram sendo guardados perante todos os anos. E daí lá na frente, Esdras e Neemias vai estar juntando esses salmos ali então e compilando ali o livro dos salmos que servia dentro da liturgia do culto, do momento onde que o povo de Israel se reunia para poder adorar a Deus, esses louvores, então, eram entoados ali também. Provérbios, Eclesiastes e Cantares são livros de Salomão, o sábio, né? Salomão, que vai pedir para Deus sabedoria, Deus vai dar sabedoria para ele, ele vai ser o rei mais rico que teve sobre a terra. Não só mais rico de Israel, mas só mais rico do mundo em todos os tempos. E isso vai ser devido à sabedoria que Deus vai dar para ele. E ele contempla ou ele compartilha essa sabedoria através desses 3 livros, que mostram um pouquinho sobre a juventude dele, sobretudo sobre o livro de Cantares, a questão dele estar mais amadurecido no texto de Provérbios, onde que ele conta e dá vários conselhos para os jovens nesse sentido. E o livro de Eclesiastes é um livro mais da sua velhice, onde que ele faz como se fosse um resumo geral da sua própria vida, e ali ensina também os jovens dentro do seu reino, digamos assim. Lembrando que Salomão, né, a história vai contar que ele vai criar várias escolas perante o seu governo. E era de praxe dele já, de costume dele já, ele também prestar serviço para como jovens que iam nessas escolas para poder aprender da lei de Deus e a ler e a escrever e também os seus ofícios, né? Ele vai criar 12 subprefeituras sobre todo o reino, são 12 tribos, ele vai criar 12 escolas nessas tribos e aonde que ali vários sábios iam ensinar a palavra de Deus para com o povo. E ele também faz uso e faz essa prática de poder ir e ensinar aos jovens. Prova disso é o livro de Provérbios e de Eclesiastes, que é bem uma lição de um professor para com os alunos, contando, digamos assim, fatores de vida que são úteis para a vida de todos nós. E por último, mais ou menos importante aqui no livro, no caso do Antigo Testamento, tem os 17 livros que completam o Antigo Testamento, que são obras de 17 profetas, no caso ali, hebreus. Mas o livro de Lamentações também, cujo autor é o próprio Jeremias. Os profetas subdividem em profetas maiores e profetas menores. Ser maiores ou ser menores é, na verdade, a quantidade de profecias que ele deixou registrado. Não quer dizer que um era mais alto, outro mais baixo. Então, os livros dos profetas maiores, né, Jeremias, Isaías, Daniel, são livros que têm mais conteúdo. Ezequiel tem mais conteúdo que os demais. Os demais são livros que tiveram menos profecia, menos quantidade de profecias. Livro de Naum, livro de Sofonias, que tem 1, 2 capítulos, né? Livros pequenos ali, que trazem uma mensagem forte também, mas que foram, digamos assim, utilizados, né, de maneira mais rápida pelo povo, com profecias mais pontuais.
Então, essa é a divisão dos profetas, mas que são de suma importância para poder entender como que foi o desenvolvimento do próprio Israel. Tem vários profetas ali, o livro dos profetas, ele está logicamente ligado ao período de Reis e o período de Crônicas. Alguns falando do cativeiro que ainda vir, outros falando no tempo do cativeiro e outros falando do tempo depois do cativeiro. O que é o cativeiro, Daniel? O cativeiro é quando Israel é levado cativo, levado para ser escravo na Babilônia, no caso, o povo de Judá, e levado para ser escravo também lá em Nínive, no caso do Reino do Norte. Então, acontecem esses dois feitos, porque o povo estava se afastando de Deus. E os profetas ali, vários deles estão falando antes, durante e depois do cativeiro também. E assim, várias das profecias também fazem menção daquilo que iria ocorrer lá na frente ainda com Jesus e também o que vai ocorrer lá na frente mais ainda no caso do Apocalipse. Então, os profetas ali são personagens, são histórias, são relatos que acontecem de fases aonde que Deus usa esses homens para falar do tempo presente e do tempo futuro também. Futuro de Israel e futuro também de toda a humanidade. Adiante, ainda finalizando já, eu quero levar você até o conhecimento um pouquinho da Bíblia hebraica, que é dividida de maneira diferente ali. A questão da lei, né, que nós entendemos como lei do Senhor, lá eles chamam de Torá. E os profetas, Neviim, Josué, Juízes, no caso Samuel, e Reis, para eles, no caso, e também os outros profetas, que são Isaías, Jeremias e Ezequias, os profetas menores, são todos agrupados juntamente. E por último, não menos importante, tem os livros dos escritos. Então, eles organizam a Bíblia deles, do Antigo Testamento, de maneira diferente da nossa. Então, nós organizamos de uma forma e eles organizam de uma forma diferente dentro, digamos assim, do seu contexto de lei. Só voltando rapidamente aqui, para a gente poder pegar e ganhar tempo, eles organizam, então, de maneira diferente daquela que nós organizamos. Nós temos, no caso ali, organizado o texto de uma maneira mais perene, né? E eles organizam ali de uma maneira diferente da nossa. Eles organizam ali, sobretudo, sobre 3 principais aspectos, né? A questão daquilo que Moisés escreveu, a questão daquilo que os profetas escreveram e a questão de como que esses escritos, digamos assim, fazem uso da própria cultura deles. Quando fala dos escritos, eles somam ali os livros proféticos, também alguns livros de poesia, porque dentro da cultura deles lá, alguns profetas eram ligados literalmente a algumas festas, e alguns livros são ligados também diretamente para algumas festas. Então, a organização deles, da Bíblia judaica, no caso ali, que nós vamos denominar a principal Bíblia judaica como Stuttgartense, que é a imagem que nós temos do lado ali. Então, a Bíblia Stuttgartense é o texto original em hebraico que o judaísmo usa também. E dentro da organização deles, está dessa forma: lei, profetas e escritos, ou salmos. O próprio Jesus dá referência a essa organização quando Mateus é perguntado para ele, né, sobre a questão das profecias. E ele fala: convém que de mim seja feito ou realizado tudo aquilo que está escrito na lei, no profetas e nos salmos. Ele fala lei, profetas e salmos justamente na sequência da organização da Bíblia judaica, visto que Jesus também é judeu nesse contexto. A estrutura, então, do Novo Testamento, dando sequência já a esse vídeo. No Novo Testamento, nós começamos e falamos ali sobre a questão dos 27 livros agora que contemplam todo o contexto do Novo Testamento. A saber, a biografia sobre Jesus, a história, o livro de Atos, as epístolas de Paulo, sumamente, e também a profecia, que é sobre o Apocalipse. Os livros ali dados de biografia, os evangelhos, são 4, né? A saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 textos dão vazão à pessoa de Jesus. Só que tem uma ótica diferente. Por quê? Mateus, Marcos e Lucas, eles olham para Jesus, eles relatam sobre Jesus sob uma origem, digamos assim, horizontal, ou seja, numa mesma visão,
que muito acontece ali em Mateus, algumas passagens que ocorrem com Mateus, descrevendo Jesus, acontece de igual forma em Marcos, e é complementada através de Lucas. Isso eu chamo a tua atenção porque você lendo o texto de Mateus, depois lendo o texto de Marcos, depois lendo o texto de Lucas, você vai identificar isso. Muitos dos textos que estão escritos, um texto completa o outro. Um tem mais informação, o outro tem menos informação. Claro que são 3 livros diferentes, escritos para igrejas diferentes e em anos diferentes também. Mas isso a gente vai ver posteriormente quando a gente tiver, né, o panorama do Novo Testamento lá, que é uma matéria também de teologia. Eles são chamados evangelhos sinóticos, porque tem o mesmo ponto de vista, de poder olhar para Jesus de uma visão horizontal. Agora, em João é diferente. João olha para Jesus com uma visão mais vertical. Então, João ele traz a mesma história sobre Jesus, só que ele não se atenta tanto a alguns fatos e revela outros demais fatos que o texto de Mateus, Marcos e Lucas não revelam. Então, a gente chama João de mais vertical nesse sentido, de poder mostrar Jesus extremamente como filho de Deus, é o alvo, no caso, do relato de João. Mostrar Jesus mais como filho de Deus do que como outros ditames, digamos assim. Claro que João escreve para uma outra comunidade, num outro tempo. Lembrando aqui, são 4 autores humanos que escrevem em momentos diferentes. E por isso que João é tão diferente também dos demais livros. Ele escreve praticamente quase 50 anos depois dos outros demais evangelistas, sendo que esteve também mais próximo de Jesus, vai trazer mais informações e experiências sobre Jesus também. Dando sequência ainda, né, ao nosso tema aqui, a gente vai chegar agora a conhecer um pouquinho mais sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o texto que vai estar falando ali sobre a história de Israel, a história da igreja, né? A história da igreja através, né, de Israel também, até chegar até os confins da terra. Então, a igreja, né, nasce no livro de Atos. Jesus, ele deixa 12 homens com uma missão, de poder levar a sua mensagem para demais pessoas. E esses 12 homens, então, buscando de Deus, ali em Atos capítulo 2, recebem o batismo com o Espírito Santo, e depois do batismo com o Espírito Santo, que sim, nasce a igreja que é levada pelo Espírito Santo a poder fazer grandes obras perante a humanidade. E isso o livro de Atos traça e mostra essa história, que vai ser o crescimento desses 12 homens perante o mundo e levando o evangelho a várias possibilidades e pessoas diferentes perante o mundo. Não é somente a história de Pedro, a história de Paulo, eles são 2 referências, mas outros demais apóstolos ali são usados por Deus e são alvo do Espírito Santo para poder levar o evangelho para demais pessoas. Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque nós vemos ferreamente a única união sobre os 12 ali, sobre os demais que vão surgir perante o evangelho, é o Espírito Santo atuando na vida dessas pessoas para poder levar esse evangelho para demais pessoas. E aí sim, atingir várias e várias pessoas perante todo o mundo. Esse livro é o único livro histórico agora do Novo Testamento. Passando o livro de Atos, a gente vai conhecer as cartas, que são várias ferramentas que eram utilizadas naquele contexto para poder justamente ajudar as igrejas. Paulo, Pedro, os 12 apóstolos tinham a missão de poder levar mais pessoas a Cristo, fazendo discípulos. Só que isso fez com que eles tivessem várias viagens. Só que nessas viagens ele continuava tendo, digamos assim, um relacionamento com a igreja que deixara nos locais. E isso, então, as cartas que eram escritas em grego naquele contexto, foi de grande utilidade, para que aquilo que Paulo, digamos assim, trouxe de ensinamento para a igreja de Gálatas, por exemplo, pudesse ser guardado até nossos dias também. E várias das cartas que foram escritas era a recomendação já dos discípulos, de poder pegar essa carta e repartir, replicar com as demais cidades em outros locais. Então é interessante, quando a gente pega e olha para as cartas paulinas desse intuito, de poder verificar e de saber que Paulo, no caso ali, vai estar pegando e está levando essa mensagem para várias pessoas, só que através de uma única carta, essa informação
alcançar milhares de pessoas naquele contexto e hoje milhões de pessoas também serem abençoadas. Claro que, comentávamos na aula anteriormente, né, Paulo não escreveu somente essas cartas, escreveu com certeza mais cartas também, só que o que aconteceu? Que aprove a Deus, por algum motivo, quem sabe, não deixar com que outras cartas pudessem sobreviver, e essas que nós temos, apenas estas, chegarem até nós hoje e fazerem parte do texto sagrado para poder abençoar todas as pessoas. Claro que não somente Paulo, Tiago, outros demais discípulos ali vão escrever as cartas também. Paulo se sobressai porque ele escreveu 13 cartas, ele foi o maior escritor do Novo Testamento nesse contexto. Mas outros escritores escreveram também várias cartas. Ali João, ali Pedro, ali Tiago, que chegou até nós, mas outras cartas poderiam ter sido escritas por todos os discípulos. Um livro apenas é dado de profecia, o livro de Apocalipse. E Apocalipse é bem lindo, bem interessante, porque Apocalipse é o último texto escrito, literalmente, do Novo Testamento. João já está em densa idade, já está com 90 e tantos anos. E João é aprisionado ali pelo rei Diocleciano. O rei Diocleciano coloca ele dentro de um tacho para tentar matar ele. Ele não consegue matar. O João sai ileso do tacho, fervendo, quente ali para poder queimá-lo, e não satisfeito com a tentativa de morte que falhou, no caso ali, o rei Diocleciano, ele manda João para Patmos, que é uma ilha aonde que os prisioneiros mais ruins ficavam alojados. Seriam uma prisão de segurança máxima naquele contexto. João é levado para lá para morrer lá. Só que acaba Deus mudando a situação e fazendo com que lá nessa prisão doentia, digamos assim, ele vai ser muito abençoado, Deus vai fazer com que ele tenha um arrebatamento de espírito, e então vai levá-lo até o céu e mostrar para ele como que vai acontecer todas as coisas no futuro. O Apocalipse mostra o final da trajetória da história humana, a criação do novo céu, da nova terra e a nova vida de todas as pessoas em Cristo. Então, o grande alvo de toda a igreja, a tempo presente e no tempo passado, é contemplar e revelar e entender e participar dos fatos do Apocalipse. Claro, todas as pessoas em toda a história irão participar dos feitos, dos fatos do Apocalipse. A diferença é de que lado vai estar. O lado da bênção ou da maldição. O lado do céu ou do inferno. Então, o Apocalipse ele revela bem esses fatos. Como que vai estar ocorrendo. Aquilo que tantos profetas quiseram ver, somente João viu. De poder ver Cristo glorificado reinando sobre os céus e sobre a terra. Então, o Apocalipse é o último texto. É o texto mais importante do texto bíblico. Porque mostra a revelação plena. Toda a história sendo demonstrada, o objetivo, né, o propósito de Deus sobre toda a raça humana. Aí eu volto para você novamente, né, finalizamos já esse contexto, digamos assim, de poder falar sobre a estrutura do texto bíblico. Então, né, foi rápido ali, mas é só para mostrar, digamos assim, para você um pouquinho sobre a trajetória da estrutura bíblica. Então, falamos ali sobre os textos do Antigo Testamento, 39 livros, e também falamos sobre os 27 livros também do Novo Testamento. E conhecer essa riqueza da bibliologia é fundamental, é muito importante, é precioso, porque entender o texto bíblico é a única fonte de fé para que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no poder e no conhecimento juntamente de Deus. Por isso, eu quero te agradecer, né, pela rica oportunidade de estar juntamente conosco e te aguardo no nosso próximo vídeo, para que a gente possa crescer juntos, né? Já te peço para você se inscrever no canal, acionar o joinha ali, para que a gente possa sempre caminhar juntos, crescendo na graça, no poder e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe, tamo junto e é só o começo.